Você está desanimado? Não deixe o desânimo jamais te paralisar. Nós temos a história do profeta Elias, né? Profeta Elias, que diante do desânimo ali, ele não ficou paralisado, mas ele teve o bom ânimo de continuar sempre ali ouvindo a Deus e não deixando de fazer a sua obra. Elias não deixou de fazer a obra de Deus. Por mais desanimado que ele estivesse, triste, alguns chegam até a dizer que Elias estava em depressão, mas não chegava a tanto, não chegava a uma depressão não. Mas que ele ficou triste, abatido e desanimado, isso ele ficou. E você vai ver agora o que o profeta Elias falou diante dessa situação tão difícil que ele passou. Então por isso que eu pedi para você abrir aí 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. 3 e 4 vai dizer assim, a partir do versículo 3: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Olha só, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Qual é o contexto de tudo isso que nós estamos aqui falando? Ele vai sofrer uma ameaça da esposa do rei Acabe, que se chamava Jezabel. Nessa época aí, o rei de Israel era o rei Acabe, ele que estava governando ali, que por sinal foi um péssimo rei, um rei que não agradou a Deus. Ele foi o 7º rei de Israel, e ele conseguiu ser mais ruim do que todos os outros seus antepassados. E a mulher dele ainda conseguiu ser pior do que ele. Então você tem uma ideia, Jezabel, mulher do rei Acabe. Então, dentro desse contexto em que Acabe, amando de Jezabel, sua esposa, estava matando todos os profetas de Deus, todos os profetas do Senhor, era uma perseguição mesmo severa. E aí surge então o profeta Elias, em todo esse contexto aí, em que Acabe estava levando o povo a adorar deuses pagãos, estava adorando a outros deuses, ao deus Baal. E ele vai ali e fala que não vai chover, segundo a sua palavra, né? Você vai ver isso em 1 Reis capítulo 17, 2 capítulos antes. E aí começa então a perseguição a Elias por parte de Acabe. Elias desaparece, Deus o leva para um lugar reservado, e depois ele reaparece novamente. E quando ele reaparece, eu estou fazendo um resumo aqui, mas você pode ler essa história aí em 1 Reis capítulo 17, 18, 19, 20. E quando ele reaparece, ele faz um desafio ao rei Acabe, para se encontrarem lá no Monte Carmelo, e lá eles iriam ver quem realmente é o verdadeiro Deus, Deus dos céus. E aí eles matam 2 novilhos, os profetas de Baal, né, que era do rei Acabe, Jezabel. Eles clamam ao seu Deus, Baal, a manhã toda, desde cedo até o meio-dia, e não responde. Não vem fogo para queimar aquele sacrifício, que era o novilho que foi cortado. E aí, então agora vai Elias, enquanto eles gastaram a manhã toda, né, desde cedo até o meio-dia, sem nenhum sucesso, o Deus deles não respondeu. Então Elias vai e faz uma oração, e o verdadeiro Deus de Israel responde, né, em questão de minutos, ou talvez segundos. Ele responde. E Elias tinha mandado ainda jogar muito mais água, jogar água em cima do sacrifício. Mandou jogar umas 3 vezes a água para deixar bem encharcado mesmo. E desceu o fogo do céu, consumiu tudo, ficou nada, ficou seco como se não existisse nada ali.
E com isto, então Elias manda que o povo lance mão dos profetas de Baal, os falsos profetas, que Jezabel e o rei Acabe haviam levantado, né? Cerca de 400, a Bíblia vai falar 400, depois vai falar mais 450, um total aí de 850. Eu sei que todos foram mortos, independente do número aqui, todos foram mortos. E o profeta Elias manda que o povo então os matem, e são todos destruídos. Penso aqui que o profeta Elias, ele estava ali achando que o rei Acabe e Jezabel, com aquela demonstração de poder do verdadeiro Deus de Israel, eles iriam se converter. Eles iriam se converter e realmente dobrar o joelho diante do Deus verdadeiro. Mas não foi isso que aconteceu. Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela se ira quando ela fica sabendo, o marido vai lá correndo e vai contar para ela o que aconteceu. E ela fica muito irada. E ela manda recado para o profeta Elias, né? Ela diz assim, mais ou menos: faça os meus deuses a mim o mesmo que você fez aos meus profetas, se amanhã não acontecer com você a mesma coisa que você fez com eles. Então ela ameaça o profeta Elias de morte, que no dia seguinte ele seria morto. E temendo esta palavra de Jezabel, ele foge, né? Ele foge. E aí foi onde nós lemos aí a partir do versículo 3, 1 Reis 19, que temendo Elias, levantou-se e para salvar sua vida ele foi para Berseba, uma cidade que pertencia ali a Judá. E ali ele deixa o seu moço e parte sozinho para o deserto. E ficou lá no deserto. Aí o Senhor chega para ele e manda que ele levante-se, né? Se levante e parta, porque Deus tinha propósitos ainda na vida de Elias. Elias tinha que cumprir ainda outros propósitos de Deus, tinha que continuar fazendo a obra do Senhor. E ele estava ali abatido, e ele estava tão abatido, meu irmão, que ele vai pedir para si a morte, né? No versículo 4 ele vai dizer: basta, Senhor, toma agora a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pede para si a morte. Ele ficou muito decepcionado ali, porque Acabe e Jezabel, eles não se dobraram diante daquela demonstração de poder do verdadeiro Deus de Israel. E ele fica abatido e temeroso pela sua vida. Ele então foge para o deserto, de tão desanimado que ele estava. Então nessa época aí, que Israel estava sendo governado por Acabe, era um contexto de que eles estavam adorando ali outros deuses, né? Outros deuses. Então Elias aparece nesse contexto, já contei tudo aqui. E Elias então ele vai sair para o deserto. E chegando no deserto, Deus manda com que ele se levante, o alimenta, e a força daquela comida, né? A comida de Deus. Então o alimento de Deus, meu irmão, é aquele alimento que nos fortalece mesmo. Ele vai andar 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento que Deus coloca ali para ele se alimentar. Um alimento abençoado por Deus. E Elias então sai do deserto e vai para o monte Horebe. E entra ali dentro de uma caverna. Ele entra numa caverna. Agora veja o que aconteceu com ele e o que Deus vai dizer para Elias. Capítulo 9, versículo 9. 1 Reis 19, versículo 9. Ali entrou ele numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus chega para Elias e diz: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: olha, eu tenho sido, Senhor, zeloso, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então disse Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
que fazes aqui, Elias? Ele vai dar a mesma resposta. Eu tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Aí Deus vai e diz para ele: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Olha só o que Deus diz para ele: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, ele saiu do deserto onde ele estava, se eu não me engano, de Beceba, e Deus manda ele para o deserto de Damasco. Ele vai para o Monte Horebe, que era o Monte Sinai, né? O Monte de Deus, onde foi dado ali os 10 mandamentos. Ele vai lá para o monte, e lá ele entra em uma caverna. Ele não foi para o caminho, né, que Deus havia designado. A gente vai ver isso aqui no versículo 15, Deus dizendo: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Deus certamente tinha mandado ele ir para o deserto de Damasco, cumprir tudo isso aí, ó. Ele mandou que Elias ungisse a Azael sobre rei da Síria, a Jeú sobre rei de Israel, e a Eliseu como profeta no lugar dele. Ele então toma outro caminho e vai para o monte para se esconder numa caverna. Meu irmão, Deus não tinha tirado Elias do deserto para ele entrar numa caverna. É certo que todos nós podemos ir para o deserto em algum momento. Não há esse que não vá para o deserto. Muitos já foram, outros vão. Eu falo do deserto existencial na nossa vida. É aquele momento de solidão, de tristeza, de desânimo, de abatimento. Quem nunca passou por desertos na vida, né? Todos nós. Mas o pior é você ainda sair do deserto e ir para dentro de uma caverna. Você não querer contato com ninguém, você querer ficar em trevas, né, na escuridão, porque caverna, meu irmão, qual é a luz que tem dentro de uma caverna? Nenhuma. Escuridão, trevas, densas trevas. Então ele fez contrário àquilo que Deus queria para a vida dele. No primeiro momento, ele vai fazer o contrário. E Deus não tinha tirado Elias para ir para dentro de uma caverna. O problema é que muitos de nós vamos fazer como Elias fez, sair do deserto para entrarmos numa caverna. O que é muito pior, você sair do deserto e ir para dentro de uma caverna. Agora, meu irmão, assim como Deus disse para Elias, Ele está falando também comigo, Ele está falando com você. O que fazes aqui? Você que foi para o deserto, e muitas vezes nós vamos para o deserto até como algo vindo da parte de Deus. Deus permite nós passarmos por desertos para sermos provados. A sua fé precisa ser provada, a minha fé precisa ser provada. Deus nos prova e nos lança no deserto mesmo. Até o próprio Jesus foi para o deserto. Veja que depois do batismo de Jesus, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para tentar ele. Não foi o diabo. Você vai ver lá que foi o próprio Espírito Santo. Assim que ele é batizado, depois do batismo, o Espírito Santo pega Jesus e o leva para o deserto com um objetivo, ainda diz lá na Bíblia, para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. A fé de Jesus ia ser forjada ali naquele momento. Ia ser fortalecida. E o texto vai dizer que depois de 40 dias, né, 40 noites, ali orando, jejuando, depois de 40 dias é que o diabo vai aparecer. Veja que o diabo não apareceu logo no início, porque Jesus estava até, digamos, bem alimentado materialmente falando, e estava também bem alimentado espiritualmente. Mas ele espera Jesus estar fraco, pelo menos na carne. Jesus não estava fraco no espírito, mas o diabo ele espera Jesus estar fraco na carne, debilitado, né? Sem se alimentar, sem comer. Aí depois de 40 dias ele aparece, ele surge, tentando Jesus, mandando Jesus transformar pedras em pães e por aí vai.
Mas o que eu quero te dizer é que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Nós também, em alguns momentos da vida, podemos ser levados pelo próprio Espírito Santo, para os desertos da vida, que são as aflições, são os momentos difíceis. E é bíblico que nós vamos passar por provações. Você viu a provação que Jó passou? Mas ele honrou a fé que ele tinha. Será que nós estamos honrando, ao irmos para o deserto, estamos honrando a fé que nós professamos ter em Deus? Ou estamos saindo do deserto, muitas vezes, indo para a caverna e não querendo sair mais da caverna? Graças a Deus que Elias saiu, meu irmão, da caverna. E nós vamos ver aqui e aprender com esse profeta o que fazermos quando estivermos nos desertos da vida e chegarmos a entrar até nas cavernas, né? Nas cavernas existenciais. Ele saiu. Eu espero que você também saia. Você quer vencer o desânimo? Você quer vencer esse estado de abatimento, de tristeza? Então ouça e obedeça a Deus, porque foi isso que Elias fez, querido. Ouviu a Deus e obedeceu àquilo que Deus mandou ele fazer. Não é vontade de Deus que fiquemos aí de braços cruzados sem fazer a obra dele. Ele quer que nós façamos a obra que ele tem proposto em nossas vidas. Não seja um crente de braços cruzados. Não seja um servo de Deus inútil. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Temos que ser firmes, constantes e abundantes. É isso que Deus espera e é isso que Deus quer. E Deus vai tirar Elias daquela situação ali, mas porque Elias realmente ele ouviu a Deus e obedeceu a palavra do Senhor. Deus disse: saia da caverna, vá fazer isso, isso e isso. Vá ungir fulano de tal como rei sobre a Síria. Vá ungir Jeú sobre rei em Israel, como rei sobre Israel. E a Eliseu você vai ungir como profeta em seu lugar. E Elias, em momento algum, ficou ali questionando. Elias, em momento algum, ficou ficou ali pensativo se ia ou não ia. Ele simplesmente, meu irmão, pegou aquilo que ouviu de Deus e partiu. E foi o que tirou Elias ali do seu estado de desânimo, de tristeza, de abatimento. E ali ele já não estava mais nem pensando nas ameaças que Jezabel tinha feito a ele. Jogou tudo para o alto. E o que importava para Elias naquele momento era obedecer a Deus, querido. Era fazer a obra de Deus na sua vida. E é isso que Deus espera de nós, meu irmão. Nós vamos ser provados? Vamos. Nós vamos muitas vezes passar pelos desertos da vida? Vamos. Mas de que forma nós estamos passando pelos desertos? De que forma você tem passado pelos desertos? Ouvindo e obedecendo a palavra de Deus? E quando eu falo ouvindo, não é ouvindo aqueles que chegam dizendo: olha, Deus mandou te dizer, Deus me disse, Deus disse aquilo, disse... Não, não é dessa forma não. Não precisamos mais nenhuma revelação aqui de forma audível, trazida por alguém. Leia a palavra. Toda a revelação que nós precisamos está na palavra de Deus. Leia a palavra que você vai ouvir Deus falando com você. E o propósito de Deus para a sua vida. Leia a palavra. Agora o certo é que nós vamos passar por muitos desertos, vamos. Mesmo nós que procuramos servir a Deus, que entregamos nossas vidas para Jesus, nós vamos passar por desertos. Elias passou pelo deserto, meu irmão, e Deus não o desamparou. Deus não desampara aqueles que são seus, aqueles que permanecem fiéis e obedientes à sua palavra. Deus não desampara. Vê que Elias partiu, né? Diante de uma ameaça de Jezabel, ele foi para o deserto, mas Deus estava com ele. Deus em momento algum desamparou Elias, meu irmão, e ele não vai te desamparar. Por mais que seja longo o deserto que você está passando, permaneça firme, permaneça fiel, que Deus não desampara aqueles que são seus, aqueles que permanecem fiéis, permanecem firmes na palavra dele. Deus sustentou, Deus alimentou, Deus fortaleceu Elias ali no deserto. Mas Elias sai do deserto com a força de Deus
e vai para dentro de uma caverna, para piorar mais ainda a situação. Aí Deus vai lá na caverna e fala com Elias: Elias, o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Eu não te tirei do deserto para vir para dentro de uma caverna. Caverna, meu irmão, é escuridão, é trevas. Deus não queria Elias ali na caverna. Aí Deus diz: olha, volta ao caminho do deserto de Damasco, e lá tu vai fazer isso, isso, isso e isso. Elias ouve novamente a Deus, obedece e parte. E ali, meu irmão, ele é liberto desse estado de desânimo, desse estado de tristeza e de abatimento. Ali ele não estava mais nem aí para Jezabel, ele não estava mais nem aí para ninguém, ele só queria fazer a vontade de Deus. E é isso que eu espero que você também esteja nesse propósito, de querer fazer a vontade de Deus. Deus espera Deus espera que você seja um Elias da vida, um homem extraordinário, Elias. Mas era um ser humano. Lá em Tiago 5,17 vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e aos mesmos sentimentos nossos, mas era um homem de fé. Orou e parou de chover por 3 anos e meio, depois ele tornou a orar e Deus deu chuva. Mas o texto, ele enfatiza que Elias não era um homem sobrenatural, diferente de mim, de você, não. Era um homem igual a nós, meu irmão, mas que tinha comunhão, tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com o Senhor. Um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos nossos. Aquilo que é tentação para você foi tentação para Elias, é isso que a Bíblia quer dizer. Aquilo que talvez servisse de cobiça para você, servia de cobiça para Elias, mas ele não se deixou levar pela cobiça, não se deixou levar pelo pecado. Mas assim como Elias foi um grande homem de Deus, você pode ser também, você, mulher, também pode ser uma grande mulher de Deus. E se você nesse momento se encontra aí desanimado ou desanimada, a melhor maneira de você sair dessa situação é mesmo contra gosto, mas você está ali fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Deus não lhe quer na caverna, Deus não lhe quer no deserto, Deus não lhe quer de braços cruzados sem fazer a obra dele. Saia do deserto, saia da caverna, vá fazer a obra de Deus. Se preocupe com o próximo, porque a obra de Deus vai consistir nisso. Ter uma vida reta e íntegra diante dele, sendo honesto, fiel, justo, direito e amando o teu próximo como a ti mesmo. Faça tudo o que você puder para colocar pelo menos uma alma no céu, para que uma alma se converta ao Senhor Jesus. Se esforce, meu irmão. Estou falando no mínimo uma, mas quanto mais você ganhar almas para o reino de Deus, Deus vai estar feliz com você. Então, descruze os braços, saia desse estado de inércia, esse desânimo, esse abatimento, essa tristeza. Eu não sei qual foi a decepção que te levou a isto. Muitas vezes nos decepcionamos, nos frustramos, não é aquilo que pensávamos, e isso nos leva para o deserto, nos leva para um estado de desânimo, de abatimento, de tristeza. Talvez não fosse aquilo que Elias esperava que fosse acontecer. E quando aconteceu o contrário, ao invés de Jezabel se converter, ela ficou com mais raiva, com mais ódio ainda e prometeu e jurou que ele ia ser morto. Ele foi para o deserto, decepcionado, frustrado, por não ter conseguido aquilo que talvez pretendia. Ele vai para o deserto, ele entra num desânimo, numa tristeza tão grande que ele deseja morrer. Ele pede para si a morte. E você pode estar nesse mesmo estado de Elias aí, decepcionado com alguma coisa, com alguma situação, com algo, frustrado. Foi para o deserto, está desanimado, e aí escolheu o lado errado da vida, desobedecer a Deus, deixar de ter comunhão com o Senhor. Não faça isso não, meu irmão. Obedeça a palavra. Busque restabelecer sua comunhão com Deus. Mas você só consegue sair disso aí se você realmente ouvir ao Senhor.
Se você permanecer nesse estado aí é o diabo que vai gostar, meu querido. O certo é que Elias não ficou ali paralisado diante do desânimo. Ele não ficou paralisado. Ele vai ouvir as instruções de Deus e vai cumpri-las. Você pode, de repente, estar aí não ouvindo a vontade de Deus. Você pode ter certeza que aquela vontade de morrer que Elias tinha, ela passou. Ela passou. Aquela vontade que ele desejava de morrer, ele já não tinha mais. Porque agora ele está dentro do propósito de Deus. Aquele caminho que ele trilhou de ir para o deserto e querer morrer não era propósito. E quando nós saímos do propósito de Deus, densas trevas vêm sobre as nossas vidas. Ele saiu do propósito de Deus, foi parar até dentro de uma caverna, em densas trevas. Mas quando você, mesmo desanimado, você persevera em fazer aquilo que Deus quer que você faça, você é iluminado pela luz de Cristo, a luz de Jesus, e você consegue vencer esse estado de desânimo. Não por suas próprias forças, mas porque Deus é aquele que nos fortalece. Jesus é aquele que nos fortalece. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode também, meu querido. Mas você não tem como sair desse estado de desânimo com suas forças próprias. Se apegue a Deus, faça a vontade de Deus, se envolva na obra do Senhor, que você vai ser fortalecido para você sair desse estado aí, de inércia, de desânimo e de abatimento. Quando estamos desanimados, queridos, a melhor coisa a se fazer para recobrar o ânimo é fazer a vontade de Deus. É se envolver mesmo na obra do Senhor. Obedecer às suas instruções. Foi isso que Elias fez. Se envolveu na obra de Deus, procurou fazer a vontade dele, se envolveu ali de verdade, obedecendo às suas instruções. Você quer ser instruído por Deus naquilo que você precisa fazer? Ore sempre ao Senhor e procure ler a palavra. Esteja orando sem cessar, todos os dias orando ao Senhor e lendo a palavra de Deus. Você vai ser instruído em tudo que você precisa fazer para ter comunhão com Deus. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2 diz isso. Bem-aventurado o que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 3. Meu irmão, vença o desânimo, permanecendo sempre firme e constante ali na obra do Senhor. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. No mundo teríamos aflições, mas ele não parou por aí. Ou ele parou por aí. Ele só disse: só vocês no mundo vão ter aflições. Ponto final. Não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, as aflições nos abatem. As aflições nos desanimam. Mas foi o que Jesus disse: tende bom ânimo. Mesmo que as aflições venham abater a vocês, desanimar vocês, tende bom ânimo. Ao passar por aflições, meu irmão, Jesus não chegou a dizer assim: fiquem tristes, fiquem abatidos, fiquem aí desanimados. Não. Ele disse o quê? Tenham bom ânimo. Ou seja, em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo ali? Animem-se, fiquem alegres, fiquem animados, né? Vocês estão passando por aflições? Fiquem animados, fiquem alegres, porque eu venci todas as aflições que o mundo me impôs. Todas. E eu estou com vocês para ajudá-lo a vencê-las também. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Que ele venceu todas as aflições que o mundo colocou sobre ele. Mas ele venceu todas e ele está conosco
para nos ajudar a vencermos também, meu irmão. Muitas das aflições que passamos podem ser, queridos, como eu disse, provações nas nossas vidas. Você pode estar passando por uma aflição aí, está sendo levado ao deserto, como forma de provação. Veja o que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 1, versículo 2. Que dizemos que devemos ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não está dizendo que nós devemos ficar tristes, abatidos, desanimados. Eu estou sendo provado, eu estou em um deserto aqui que eu não aguento mais. Você aguenta sim. Você não aguenta se você não procurar a Jesus. Se você não procurar força em Deus. E você só vai ter a força de Deus se você reconhecer Jesus como seu Filho e Senhor da sua vida. Filho de Deus e Senhor da sua vida. Agora, se você não fizer isso, você não vai aguentar mesmo não. O deserto vem para te destruir. Essa provação que você está passando, esse deserto que você está passando, você deve ficar triste mesmo. É para ficar muito triste se você estiver passando por ele sem Deus, sem Jesus. Agora, se você tiver Deus na tua vida, se você tem Jesus como Senhor, querido, e você está sendo fiel a Ele, mesmo com todos os defeitos que você tem e eu tenho, se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele está dizendo aqui, meus irmãos, tende por motivos de alegria quando estivermos passando por várias provações. Tiago 1, versículo 2 está dizendo isso. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência. Nós não perdemos a paciência diante das provações, diante dos desertos da vida. Mas você precisa estar do lado certo. E eu quero concluir aqui, deixando Romanos 12, 21 e parafraseando esse versículo. Em Romanos 12, 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu vou te dizer, querido, não te deixes vencer do desânimo, mas vence o desânimo com aquele que não se desanimou e venceu o mundo, o próprio Jesus. Salmo 145, 14, eu encerro e diz assim, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Ele levantou a Elias. Foi ele que levantou a Elias e sustentou a Elias em toda a sua caminhada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Amém? Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, mais uma vez somos gratos por esse dia que o Senhor nos concede de vida. Te somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado, nos dado força para estarmos suportando tudo que temos passado em nossas vidas. Nós sabemos que nos desertos da vida o Senhor está ali conosco, desde que nós permaneçamos fiéis a Ti, ouvindo sempre a Tua palavra. É aquilo que o Senhor tem como propósito para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, que o Senhor esteja atendendo aos pedidos de cada filho Teu neste momento, indo ao encontro de cada um deles, socorrendo-os em suas necessidades e livrando-os de todo o mal. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.